Boa noite, Wallace. Uma satisfação para nós estar aqui nesse canal de comunicação de amplo alcance no nosso estado e, por que não dizer, em todo o país. E dizer que estamos sempre à disposição para dialogar com a imprensa, né? Pois sabemos que a imprensa é o canal direto de diálogo com a sociedade e o Ministério Público está sempre de portas abertas e trabalhando com e para a sociedade. Promotor, essa semana o senhor vai ser conduzido novamente à presença da associação. Qual o papel da associação do Ministério Público no momento em que nós temos visto cada vez mais uma tensão muito forte entre os poderes, uma tensão entre os homens e mulheres que representam a população, sejam eles com mandatos eletivos ou sejam eles funcionários públicos mesmos? Qual a missão que a associação tem diante da sociedade? A associação tem um papel fundamental, ainda mais nos tempos atuais, como você colocou, porque a associação ela tem o dever de defender os promotores, as promotoras, os procuradores e procuradoras de justiça e muito mais do que isso, defender a atuação deles, o trabalho deles e defender o Ministério Público. Né? Defender que o Ministério Público siga sendo uma instituição forte, uma instituição autônoma, uma instituição que possa e que tenha os instrumentos para defender a sociedade. Promotor, o senhor toma posse na próxima quinta-feira, não é isso? Perfeito. Quem é que o senhor vai buscar representar? Qual a bandeira que o senhor vai buscar defender à frente da associação? O trabalho da associação, na verdade, é um trabalho de defesa da sociedade. A associação, quando está em Brasília ou está aqui na Paraíba, defendendo o Ministério Público, defendendo os instrumentos de trabalho do Ministério Público, os instrumentos legais, trabalhando para que a legislação não enfraqueça a atuação da instituição, a associação está defendendo cada cidadão paraibano e cada cidadão brasileiro. Então, nosso trabalho é um trabalho de defesa da sociedade, de garantir que o Ministério Público trabalhar para que o Ministério Público continue essa instituição forte e que amplie, inclusive, seus mecanismos de trabalho e suas possibilidades, seus instrumentos de defesa de cada cidadão paraibano e brasileiro. Promotor Leonardo, como é que o senhor avalia na atual situação da Paraíba, antes da gente entrar no contexto mais nacional e antes de entrar também em temas referentes ao Ministério Público, mas como é que o senhor avalia a relação que existe hoje entre o Ministério Público, entre Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Governo do Estado, Defensoria Pública, essa conversa, esse diálogo entre órgãos aqui na Paraíba? Esse diálogo hoje na Paraíba é um diálogo muito fluido, não é um diálogo realmente que ocorre, né? Os poderes, as instituições aqui dialogam sempre buscando o interesse público. E dialogam sem qualquer dificuldade, tendo em mira, tendo em foco o interesse público. Então, aqui na Paraíba, a harmonia, a independência e a harmonia dos poderes e das instituições, ela de fato tem ocorrido e tem se viabilizado. O senhor acha que essa harmonia também é presente a nível nacional, por parte do Ministério Público em outros estados, a nível mesmo da Presidência da República, Supremo Tribunal Federal? Vocês não têm atuação junto ao Supremo, cabe à Procuradoria-Geral da República fazer essa atuação. Mas o senhor acha que o órgão em si, Ministério Público, independente de ser federal ou locais, regionais, existe essa harmonia, existe esse diálogo também? Olha, nós temos buscado, isso é uma diretriz nacional, né? Nós estamos aqui na Paraíba, na presidência, mas fazemos parte também da nossa associação nacional, a CONAMP, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, da qual, inclusive, eu faço parte do Conselho Fiscal daquela entidade. É uma diretriz nacional nossa de buscar que os ministérios públicos sejam instituições cada vez mais colaborativas e de diálogo com todos os segmentos da sociedade, não só com os poderes e instituições constituídos pelo Estado, mas com toda a sociedade, com a classe empresarial, com os movimentos sociais, com as entidades civis organizadas. Então, o Ministério Público, como grande defensor da sociedade e como essa instituição que absorve, que escuta todos os problemas de todos os segmentos sociais e que busca solucioná-los, é nossa diretriz que essa instituição seja uma instituição sempre e cada vez mais aberta ao diálogo, né? Que seja uma instituição, na verdade, Wallace, que possa até aproximar outras instituições e outros segmentos sociais em conflito. Então, o Ministério Público tem essa possibilidade de, como grande defensor da sociedade,
não só realizar ele diretamente esse diálogo interinstitucional, mas também de promover o diálogo entre instituições, entidades e segmentos da sociedade em busca da solução dos problemas sociais, da melhora da condição de vida do povo, da solução, enfim, dos problemas que a sociedade enfrenta. Promotor, o senhor fala sobre diálogo aí, e o senhor, apesar de citar a defesa de algumas pautas que são voltadas para a sociedade por parte da associação, mas a associação também tem um dever e a missão muito forte, que é de representar os membros do Ministério Público, por exemplo, junto a pleitos que são ligados mais à política, a decisões políticas que passam pela Assembleia, passam pelo Congresso Nacional. O senhor tem mantido também esse diálogo, por exemplo, junto com a bancada paraibana? A bancada paraibana tem sido recíproca aos pleitos do Ministério Público? Nós mantemos esse diálogo permanente, né? Um diálogo constante, permanente e muito franco com a bancada paraibana. E temos conseguido, sim, avanços, né? A Paraíba tem se destacado em votações que o Ministério Público encampa. Nós temos conseguido aqui na Paraíba sempre um bom entendimento com a bancada, uma boa adesão às nossas teses, fruto desse diálogo que não é feito somente num momento que há uma proposição legislativa de interesse do Ministério Público, mas que é feito de forma permanente. Promotor, quando o senhor fala sobre esses pleitos aí do Ministério Público junto à bancada paraibana, existe algo que ainda falta por parte da classe política para fortalecer o trabalho do Ministério Público? Vale a gente destacar que em alguns momentos nós já tivemos aqui na Paraíba, esse não é um caso específico da Paraíba, mas na Paraíba, no Rio de Janeiro, em outros estados, uma relação um pouco conflituosa do Ministério Público com a classe política, porque havia um certo número de políticos envolvidos em investigações. Qual é o pleito que o senhor acha que é preciso da bancada paraibana, do Congresso Nacional, se redobrar para poder fazer e atender a bancada ao Ministério Público? O Ministério Público sempre está sujeito a críticas, né? E eu acho que a crítica faz parte do regime democrático, né? Nós somos os defensores do regime democrático e, como defensor, a gente tem que escutar a crítica, o pensamento divergente nosso, né? Ninguém está obrigado a concordar, mas o pensamento divergente, ele existe, ele deve existir no regime democrático, ele deve ser observado, escutado, né? A crítica, ela é bem-vinda, não é? E deve ser refletida por todos e também pelo Ministério Público, não é? E é esse trabalho que nós buscamos fazer constantemente. Se há uma proposta de alteração legislativa, nós vamos observar realmente a necessidade, ela vai melhorar, e é isso que a gente busca demonstrar à classe política e aos parlamentares. A vantagem e a desvantagem daquela alteração legislativa. Eu posso citar um exemplo recente, a reforma da Lei de Improbidade. A Lei de Improbidade tinha 30 anos. E nós também aproveitando esse gancho, o senhor acha que é preciso mudar algumas legislações voltadas para o âmbito da investigação do Ministério Público, seja a parte criminal, a improbidade administrativa, que está um pouco ultrapassado? Sem dúvida, nós podemos sempre avançar, né? A sociedade é dinâmica, a vida, né? Em sociedade, ela tenha mudado, principalmente com a tecnologia, de forma muito rápida, né? E a Lei de Improbidade é um exemplo. Ela tinha 30 anos, ela precisava de aperfeiçoamento? Sim, nós concordávamos. Mas não concordávamos com toda a proposta que foi colocada, né? E fizemos esse trabalho no parlamento, conseguimos avançar em alguns pontos, mas não em todos, né? E a lei foi aprovada, na nossa visão, com prejuízos ao controle da administração pública, ao combate à improbidade e até à correção. Você acha que é um tipo de retaliação por parte de algum membro da classe política? Não todo em geral? Pode haver, sim, algum sentimento nesse sentido, que não acredito que seja o sentimento dominante, mas o importante é que, quando essas propostas chegam ao parlamento, nós abrimos uma ampla discussão, mostramos o que o Ministério Público fez, por que fez, como fez, escutamos a crítica, não é? Refletimos essa crítica internamente e tentamos chegar a uma alteração que atenda de fato à sociedade. Claro que nem sempre todos os nossos pleitos são alcançados, como não foi no caso da Lei de Improbidade, que, na nossa visão, houve uma alteração que ela foi exagerada a ponto de prejudicar a ação do Ministério Público e combate a improbidade de forma ampla. Tanto que levamos a questão ao Supremo Tribunal Federal, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, e tivemos sucesso na concessão da medida cautelar, da medida inicial,
que suspendeu diversos pontos da lei de improbidade. Agora, isso é fruto de um trabalho constante, de diálogo com o Parlamento, com o Poder Judiciário, com o Supremo Tribunal Federal, na busca realmente de termos esses instrumentos que possam possibilitar o trabalho em defesa do patrimônio público e em defesa da sociedade como um todo. Estamos conversando hoje aqui no Portal Mais PB, na Rede Mais, com o promotor de justiça, Leonardo Quintans, presidente da Associação Paraibana do Ministério Público. Promotor, o senhor deve ter acompanhado, já que o senhor entrou um pouco nesse tema aí da questão da lei de improbidade administrativa, e foi justamente a discussão dessa lei foi quando houve todo aquele trâmite em relação à Operação Lava Jato, de críticas à Operação Lava Jato. O senhor deve ter acompanhado tudo o que foi feito, tudo que foi dito por parte de uma certa parte da população, digamos assim. Parte da população colocou muito em xeque o papel do Ministério Público através daquela operação. Não tratando diretamente daquela operação, que eu acho que talvez seja um caso que o senhor nem possa comentar, mas o senhor acha que, em alguns momentos, o Ministério Público precisa rever a sua questão de atuação, principalmente quando se trata de temas mais polêmicos, para evitar o que aconteceu quando houve a Vaza Jato? Olha, se o Ministério Público tem procurado agir de forma cada vez mais cuidadosa, mais precisa, mais assertiva, para que evite erros, né? Erros existem em todos os trabalhos, em todas as instituições. E há diversos mecanismos para se corrigir erros, né? O próprio processo judicial, ele tem no seu sistema uma gama de recursos que permite a revisão de decisões e a revisão do trabalho do Ministério Público, do Poder Judiciário. Então, isso está sujeito a controle e isso é natural. Mas o que posso lhe dizer é que o Ministério Público tem procurado, e isso é uma reflexão e uma ação nossa, principalmente de nós que estamos nas entidades de classe, dialogando constantemente com a classe política, que a nossa ação seja cada vez mais assertiva, mais cuidadosa, mais milimétrica, de forma a evitar ao máximo a crítica. A crítica sempre vai existir. Como disse, faz parte do regime democrático e, claro, quem se sente de alguma forma prejudicado, inicialmente a tendência é da crítica, né? de não aceitar. Mas quando o trabalho ele é sólido, né? E o trabalho do Ministério Público, isso é importante demais frisar. O trabalho do Ministério Público é um trabalho técnico. Não é um trabalho que tem coloração partidária, não é um trabalho que leva em consideração o sentimento dessa parte ou daquela parte da sociedade. Mas é um trabalho técnico, é um trabalho que analisa os fatos, que enquadra esses fatos na legislação vigente e que, havendo elementos para responsabilização, ele vai buscar a responsabilização. Mas até, Alisson, e eu já estou repetindo muito a palavra diálogo, mas é porque é a palavra que está, digamos assim, na tônica da nossa instituição, está na vocação da nossa instituição e também está na nossa diretriz atual. Até na correção de irregularidades é possível o diálogo. A legislação vem criando recentemente acordos, né? O Ministério Público pode fazer acordos tanto no segmento criminal como também no segmento da improbidade administrativa. Para aqueles atos de menor impacto, de menor repercussão, o Ministério Público pode fazer acordos. Então, o Ministério Público não trabalha só com a repressão, não é? O nosso objetivo maior, na verdade, é que as coisas se corrijam. Mas, claro, quando é necessário buscar a responsabilização, nós temos o dever de fazê-lo. Mas fazendo, como disse, de forma técnica, sem analisar o sentimento, a coloração partidária de determinada camada da população, mas fazendo o trabalho técnico, analisando os fatos, enquadrando esses fatos na legislação vigente e seguindo em busca ou de um acordo para a correção dos problemas ou da responsabilização quando necessário. Promotor, no final do ano passado, o Ministério Público da Paraíba divulgou um balanço apontando que foram mais de 4.400.000 movimentações em processos judiciais aqui na Paraíba, mais de 6.700 denúncias apresentadas à Justiça Paraibana e mais de 1.000 ações civis públicas que foram instauradas por promotores de justiça aqui no nosso estado. Esse número acaba sendo alarmante quando você vê mais de 6.000 denúncias oferecidas, mais de 1.000 representações, ações civis públicas. Em alguns momentos, você vê que são gestores que são alvos dessas denúncias. O que é que isso representa para a população? Que mensagem esse número deixa para a população?
Isso deixa a mensagem para a população que o Ministério Público da Paraíba tem trabalhado e tem trabalhado muito na defesa da sociedade. Não é? Mostra que tanto na esfera civil como na esfera criminal, o Ministério Público tem buscado a repressão dos ilícitos, tem buscado a correção dos problemas sociais, tem buscado, enfim, que o interesse da sociedade seja respeitado e que a sociedade tenha mais serviços, tenha mais saúde, tenha mais educação, tenha uma administração pública mais proba, tenha os direitos das crianças e dos adolescentes, dos idosos, das pessoas com deficiência efetivamente respeitados. Isso é a materialização, a quantificação de todo esse trabalho que é feito diariamente por todos os membros do Ministério Público, servidores da instituição e também pela sociedade. O Ministério Público ele só está vivo por conta da sociedade. A sociedade participa de tudo isso. É a sociedade que traz essa informação, que traz essa reclamação, que traz a demanda para que nós possamos atuar em defesa dela. Para essa sua segunda gestão, acho que é a segunda à frente da associação? Isso. A segunda gestão à frente da associação. O que é que o promotor paraibano pode esperar de Leonardo Quintanilha? Pode esperar uma defesa intransigente da instituição e dele enquanto promotor, enquanto realizador desse trabalho. O promotor da Paraíba ele nunca vai estar sozinho, ele vai ter a força da associação para defender a sua atuação funcional, para defender a sua independência enquanto membro do Ministério Público, para defender que essa instituição tenha, sim, os mecanismos para poder trabalhar, mas, claro, que essa instituição e que o promotor também seja um instrumento de solução dos problemas sociais, dialogando com todos os segmentos da sociedade, não só com o cidadão que se sente prejudicado em seu direito, mas também com aquelas instâncias, com aquelas autoridades, com aqueles segmentos que podem solucionar esse problema. O Ministério Público pode contar com a associação e cada promotor, cada promotora, cada membro da instituição pode contar com a associação no dia a dia do seu trabalho para que ele seja respeitado e para que ele consiga desenvolvê-lo da melhor forma possível e ganhando, ao final, cada cidadão que vai ter realmente um Ministério Público que atenda melhor a sua pretensão. Promotor, como é que o senhor acompanhou esses casos que envolveram ataques antidemocráticos ao Supremo Tribunal Federal, ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto no domingo? Tudo acabou, apesar dos danos materiais, acho que a mensagem que ficou foi que a democracia não foi afetada. Qual a avaliação que o senhor tem sobre esse atentado? O que é que aconteceu? Aonde o Brasil errou para se deixar levar a esse ponto? Esses atentados assim chocaram não só, eu acho que o mundo todo, né? Para muito além da violência, esse atentado tem um simbolismo muito grande, porque foram afetados e foram violentados os três, o símbolo maior dos três poderes da República, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. E, assim, nós, como Ministério Público, nós defendemos todos os direitos e garantias fundamentais, entre eles o direito de reunião, que é o direito de protestar. Todo cidadão tem o direito de se expressar e de protestar, mas esses direitos têm limites, né? Nós não podemos interpretar esse fato ocorrido como um exercício desse direito de forma alguma. Isso mostra assim, que se extrapolou, né? E se extrapolou de uma forma, como eu disse, violenta, mas uma violência que tem um símbolo de desrespeito ao Estado Democrático de Direito que nós não podemos admitir e que precisa ser reprimido, né? Com toda energia, respeitando, claro, o devido processo legal, que é outra vertente de atuação do Ministério Público. O Ministério Público é defensor da democracia e é defensor do devido processo legal. Então, esses atos eles precisam ser exemplarmente punidos, mas respeitando o devido processo legal, porque eles ultrapassaram o sagrado direito de reivindicação, de protesto, o direito de reunião, o direito de livre expressão do cidadão brasileiro. Eles não representam esses direitos, pelo contrário, eles representam, sim, um ataque à democracia, ao Estado Democrático de Direito, à base da nossa sociedade. Uhum. A nossa sociedade vive sob a égide do Estado Democrático de Direito justamente para viabilizar a vida em sociedade e para que nós não entremos num caos social, que é o que se mostrou naquele momento. E qual o papel do Ministério Público diante dessa cena horrível para a democracia? O papel do Ministério Público agora é buscar a investigação, a correta investigação, né, a justa punição, né, de quem
promoveu esses atos, né? Eu acho que o Ministério Público tem papel fundamental. Aqui na Paraíba, agora. o Ministério Público vai estar atuando também? O senhor tem dialogado com o procurador Antônio Hortêncio para que haja uma conversa, um diálogo sobre isso? Todos os Ministérios Públicos, ontem inclusive houve uma reunião que reuniu o colégio de procuradores gerais, no sentido de que todos estejam unidos, todo o país, no sentido de apoiar e de, no que for necessário, ajudar, principalmente o Distrito Federal, onde ocorreram os fatos, para que isso seja esclarecido, né? Que essa investigação ocorra da forma mais rápida e que isso seja levado ao Poder Judiciário em busca da responsabilização de quem praticou, de quem promoveu, de quem cooperou para o acontecimento disso. Promotor Leonardo Quintães, muito obrigado pela sua participação na Hora H, Portal Mais PB, Rede Mais Rádio. Boa noite para o senhor. Nós que agradecemos e nos colocamos à disposição sempre que necessário.